Amém, irmãos? Eu queria compartilhar com os irmãos nessa noite. Creio que nós vamos dar continuidade na semana que vem, se assim Deus permitir. Como vencer as crises na família. Crises, irmãos, plural, crises, né? E Deus colocou no meu coração, eu ainda vou preparar um estudo específico sobre isso. Mas primeira crise conjugal, né? Casamento, relacionamento entre cônjuges, crise financeira, muito difícil, crise familiar com os filhos, né? Um tempo difícil de criar filho, os filhos vão crescendo, parece que os problemas vão aumentando, né? Quando os filhos são pequenos, no colo você não vê a hora dele começar a andar, e quando ele começa a andar, aí ele começa a bagunçar. E quando ele começa a ficar grande, aí ele começa a sair da sua casa, né? E vai visitar o coleguinha, você já não tem muito, né? Então você queria que ele voltasse para o colo, né? De novo, porque você tinha o controle sobre ele. E crise existencial. Essas 4 crises eu vejo numa família, que está lá em 2 Reis, capítulo 4, de 1 a 7. Ele está no telão, mas eu vou detalhar. Irmãos, de repente aconteceu o inesperado, o marido morre. A família estava tudo bem, ela e os seus filhos, o esposo temente a Deus. O homem que buscava o Senhor, ela era a mulher de uns discípulos, um dos discípulos de algum dos profetas. E de repente o marido dela morre. E ela vai até o profeta Eliseu e fala: profeta, meu marido morreu, o senhor sabe que ele era temente a Deus, e agora estão chegando os credores para cobrar uma dívida do meu esposo, eu não tenho como pagar. E a época dizia que se você não tivesse condições, você teria que dar os filhos iam pela conta. Nos dias de hoje tem uns pais que ia ficar bom, né? Porque tem uns filhos meio complicados, pode levar, né? Leva, fica uns tempos lá, vocês tratam aí, na hora que vocês não aguentar eles, eu pego de volta, né? Nos dias de hoje. Mas aquela mãe, ela estava com o coração amargurado, que ela não queria perder os filhos. E ela chega para o profeta Eliseu, né? E o Eliseu, o que eu posso fazer com você? O que eu poderia fazer? E irmãos, Deus me colocou claramente assim, que Deus falou ao ouvido de Eliseu: pergunta o que ela tem em casa, porque na sua casa é o que você tem de mais precioso, é onde você guarda o teu tesouro, alguma coisa importante, por mais que você não tenha muitos bens, mas você tem algo importante na sua casa. E ela fala: profeta, eu não tenho nada além de um pouco de azeite. E o profeta diz, né, e Deus soprando no ouvido do profeta: vai, pega vasilhas com as suas vizinhas, os vizinhos, não um pouco, a quantidade que você puder, vai na sua casa e pega um pouco desse azeite e vai pingando sobre cada vasilha, botija, né, recipiente, e deixa com Deus. Ela foi com os meninos, pegou as vasilhas, né? E foi, fechou a porta. E detalhe, irmãos, que nunca me chamou atenção: o profeta ficou do lado de fora. A obra era só na vida da família. Amém? Só para a gente não esquecer, irmãos. Porque às vezes a gente quer o pastor, quer o homem de Deus, quer que ele faça tudo. Não, às vezes é sua família, Deus quer trabalhar. E o profeta ficou do lado de fora. Ela entrou, fechou a porta, o profeta ficou lá de fora, porque aí de repente o poder, de repente ia parecer que era dele. E ela foi, fez, começou a pingar, e as vasilhas começaram a encher. Chegou um momento, a mãe fala: traz mais vasilha, filho. Acabaram as vasilhas, mãe. Naquele momento o azeite parou de pingar. E aí ela pega e vai falar ao homem de Deus. O homem de Deus fala: agora você pega o azeite, todos aquilo que você conseguiu, vende, paga a sua conta e você vai viver do resto. Deus vai te suprir através desse valor. Ela estava ou não estava vivendo uma crise conjugal? Perdeu o marido, o cônjuge que já era, perdeu o cônjuge, a sua estrutura. Tanto é que ela chega para o profeta Eliseu, ela fala: o meu marido era servo de um dos seus profetas, ele temia Deus. Então, conjugal, o marido, ele era, como para toda esposa, o marido é o que dá o sustento para a casa.
né? Quando alguma coisa acontece, o marido tem que encarar mesmo. E tem que ser mesmo. Crise financeira, né? Então perdeu o marido, acabou o cônjuge. Crise financeira, né? Tinha que pagar a conta. Aí a crise familiar. De um momento tão rápido, acabou a família. Morreu o marido, os filhos iam ser levados escravos, não tinha mais família. Era só a mulher. Estão entendendo? Crise existencial, né? A Beatriz perguntou, mas por que crise existencial? Perdeu o marido, ia perder os filhos, ia não ter dinheiro. Naquela época a mulher, né, era olhada de um jeito diferente, a mulher não tinha espaço na sociedade, ela ia ter que mendigar. Então, por que viver? De um momento, irmãos. Eu não sei, de repente, qual é a crise que você está enfrentando. Deus falou muito ao meu coração vários dias sobre esse texto, sobre essa palavra. Eu não sei qual a crise você está enfrentando, mas eu queria falar com você que você pode vencer essas crises na família. Por que na família e não da família? Na família com todos da família. Na família. É na família que vence as crises. Não é você diante de uma crise, falar, não dá mais certo, vamos embora, né? Não dá mais certo, o filho sai de casa. Não, é a família reunida para vencer a crise. Amém? Entenderam agora por que crise conjugal, financeira, familiar e existencial? Amém? Amém? Então vamos lá então. Ajuda aí, Beatriz. O texto está aqui, pode pular que eu já falei, né? Primeira coisa, quando você passa por uma crise na sua família, seja ela conjugal, financeira, familiar, existencial, né? Busque a Deus em primeiro lugar, meu irmão. Busque a Deus. Aquela mulher, o texto não fala claramente, mas possivelmente era a mulher, ela era de casa, a mulher não tinha trabalho para fora, ela ficava em casa e o marido saía com os profetas. Ela não conhecia Deus, ela não conhecia o Deus do seu marido, e ela vai atrás de quem? Do profeta Eliseu, e fala, profeta, ele conhecia a Deus, ele temia Deus. Ela fala, ele temia Deus, não é isso? Ela não fala, profeta, eu vim aqui porque meu marido morreu e eu temo a Deus, eu vou na igreja, eu preciso da ajuda de Deus. Não, ela fala, meu marido temia a Deus, eu preciso da ajuda desse Deus agora. E o texto fala em 2 Reis 4:1, né? Certo dia a mulher de um discípulo, já falei sobre isso, e como que se ela chegasse ao profeta como uma faca no pescoço, você tem que resolver o meu problema agora, a minha dificuldade. O meu marido falava que Deus era grande, era tremendo, ele podia todas essas coisas, mas agora eu preciso ver isso. Mateus 6,33 fala, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Quando você passa por uma crise, seja ela qual seja, na sua família, busca Deus em primeiro lugar. Aquela mulher não conhecia Deus, tanto é que ela foi atrás do profeta, o homem de Deus, profeta Eliseu. Quantas vezes nós passamos por crise e nós deixamos de dobrar o joelho e buscar o Senhor? Quantas vezes nós, né, saímos de casa e vamos consultar pessoas que não têm nada a ver com Deus, e ela foi diretamente no homem de Deus, no homem que ela estava em evidência ali, que todo mundo via que era um homem de Deus, profeta Eliseu. Então busca Deus em primeiro lugar. Amém? Busca Deus, fala, Senhor, eu não sei o que fazer, mas o Senhor está comigo, eu já tenho tudo que eu preciso, é o Senhor. Então, primeira coisa, busca Deus em primeiro lugar, né? O texto é bem claro, ela fala assim, e você sabia, o Senhor sabe, o profeta, que o meu marido temia Deus. Eu creio que no seu desespero, irmãos, aquela mulher naquele momento, ela sabia aonde pedir socorro. Amém? Você sabe aonde pede socorro? Você que está em casa, você que está aqui, quando você está numa crise na sua família, seja no casamento, com os filhos, seja crise financeira, seja uma crise de autoexistência. Quantas pessoas estão se suicidando porque não tem mais vontade de viver, porque vivem uma crise existencial. Amém? Então busca Deus em primeiro lugar na sua vida. Está ruim, está difícil, dobra o joelho, clama ao Senhor.
Fala com o Senhor, fala: Deus, eu não sei o que fazer. De repente, mas pastor, meu marido não morreu, né? Meus filhos estão aqui. Mas de repente, seu marido perdeu o emprego. De repente a sua esposa perdeu o emprego. De repente o filho perdeu o trabalho, né? Alguma coisa aconteceu, de repente acontecem as coisas. Não é assim às vezes? De repente acontece, e a gente às vezes não está preparado para o que está por acontecer. Então busque a Deus primeiramente, antes que venham os problemas. Coloque a sua vida diante de Deus, e Deus vai te dar o socorro, em nome de Cristo Jesus. Amém? Busque a Deus em primeiro lugar. Você quer vencer a sua crise na sua família, não sei qual é, né? De repente bateu o carro, né? De repente tem que pagar um seguro, tem que pagar não sei o que, e aí a gente tem que fazer o que, né, Rubinho? A lavoura queimou com a geada, e agora? O Rubinho falou domingo para mim: está na mão de Deus, pastor, não é isso? Glória a Deus. Está difícil? Mas Deus está no controle, irmãos. Deus sabe todas as coisas. Amém? Então vamos lá então. Segunda coisa que nós aprendemos aqui, ajuda aí, Beatriz, para nós. O que eu tenho para oferecer para o Senhor? Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Sabe, irmão, às vezes, diante de uma luta, de uma dificuldade, a gente sempre olha para nós, né? Mas eu sou tão fraquinho, eu não consigo nada, eu não posso fazer nada. Aí eu lembro, né, do Gideão: Senhor, eu sou tão fraquinho, tão pequeno, como que eu vou livrar o meu povo dos midianitas? Mas só eu, como? E aí eu lembro que eu falei no começo, né? A sua casa é o maior tesouro que Deus tem para você. É independente da sua casa. E na sua luta, na sua dificuldade, é na sua casa que você vai encontrar a solução. Amém? Por que na sua casa? Porque na sua casa você tem um canto de oração, você tem um canto de ler a Bíblia, você tem um canto lá que você fica pensando, você fica meditando. Quando o negócio está ruim, você fecha a porta do quarto. A palavra de Deus fala lá em Mateus, né? Fecha a porta, ora ao Senhor em secreto ali, e em secreto Deus vai ouvir a sua oração, e em público Ele vai te abençoar. Eu fico pensando naquela mulher, quando o profeta fala assim: mas o que você tem? E ela falou assim: mas eu que estou fazendo a pergunta, eu que estou perguntando. Aquela mulher nunca imaginava que o que ela tinha pudesse ajudar o Senhor, pudesse mudar a vida dela. Não é assim às vezes? Quando a gente quer resolver alguma coisa, a gente vai para fora primeiro, para tentar resolver os nossos problemas. E Deus está ensinando para nós nessa noite que os problemas estão dentro, devem ser resolvidos de dentro para fora. É dentro da sua casa, é no seu cônjuge, é dos seus filhos. Você tem que resolver de dentro para fora. E Eliseu fala: o que você tem em sua casa? Às vezes o que nós temos para oferecer para Deus, às vezes você acha tão pouco, né? Que você fala assim: mas é tão pouco, né? Que eu não vou nem oferecer. Mas a palavra de Deus fala que aquele que é fiel no pouco com o Senhor, sobre o muito te colocará. Eu já vi pessoas: eu não dou dízimo, não dou oferta porque eu ganho tão pouquinho. E aí eu acho que Deus não vai, nem vai achar ruim se eu não der. Continua pensando assim. Esse pouco vai durar por muito tempo na sua vida. Você tem que ser fiel ao Senhor, independente do que você tem, seja no pouco ou no muito, mas você começa pelo pouco. Se você não for fiel no pouco, no muito você nunca vai ser. Nunca vai ser. Essa ideia: quando eu começar a ganhar um salário melhor, eu vou começar a dizimar, eu começar a ofertar, eu vou devolver ao Senhor. Nunca vai fazer isso. Se você ganha 100, dá 10 ao Senhor, ofereça ao Senhor, né? Se você ganhar mais, você não vai dar. Você tem que começar pelas coisas pequenas. Ofereça o seu melhor a Deus, aquilo que você tem. E o texto de Provérbios 3, 5 e 6, mas o que eu tenho para oferecer ao Senhor?
né? E Salomão fala assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Sabe, irmãos, o que você tem que oferecer a Deus nessa noite? Confiança. Você precisa confiar no Deus que você serve. Você precisa confiar na palavra que nós lemos aqui, que nós aprendemos todos os domingos, nas quartas. Você precisa de confiança, vem de crer, de acreditar. Isso é fé. Fé é esperança. Se você não tem esperança, você não tem fé. Se você não tem fé, você não tem confiança. E você não pode confiar. Então, de repente, nessa noite, Deus trouxe você aqui para que você possa aumentar a sua fé com Deus. Eu fico imaginando se fosse uma pessoa, né, que tivesse uma outra ideia, ela falasse assim: mas o senhor está louco? O senhor é louco? Eu tenho uma vasilha, alguns miligramas, é isso? Miligramas, né? Miligramas de azeite, acho que possivelmente não tinha nem 1 litro, que ela ia fazer, de repente, a última refeição, um pão, um bolo, né? Ou de repente usar para acender alguma lamparina. O azeite era muito caro naquela época, e hoje ainda é. E o senhor está falando para mim que eu tenho que pegar o meu azeite? É isso que o senhor está falando, irmãos? Que Deus possa falar ao seu coração nessa noite, que aquilo que você tem, não independente do que seja o valor, a sua fé, de repente é tão pequena, mas a palavra de Deus fala assim: a minha fé, por o tamanho de um grão de mostarda, já é alguma coisa. Se ainda tiver um dedinho para você resolver o seu problema, há esperança. Amém? Se você tiver alguma coisa, irmãos, alguma coisa, há esperança. É isso que Deus quer usar. Aquilo que você tem. Sabe, às vezes a gente quer muito de Deus e Deus vai te abençoar poderosamente. Mas Deus quer te abençoar com o pouco que você tem. Porque às vezes você precisa abrir mão desse pouco que você tem. Eu fico imaginando aquela mulher: mas eu vou pegar um azeite, eu vou misturar, de repente não vai dar nada, e eu não vou poder fazer mais a comida, eu só tenho esse pouquinho de azeite, eu vou morrer. E eu falo: o que você tem em casa? O que eu posso oferecer a Deus? Ofereça a sua confiança no Senhor. Fala: Deus, eu só confio no Senhor. Tinha um hino antigo, né? Eu só confio no Senhor, porque o Senhor não vai falhar. Posso confiar. Eu posso confiar que o Senhor não vai falhar. Eu estava tentando resolver um problema do carro. Tinha batido no nosso carro desde maio, junho, e eu falei para ele: vamos orar, vamos deixar na mão de Deus. Eu estava angustiado com aquilo ali, porque o carro batido, não podia arrumar, porque estava para resolver. E Deus é tão tremendo que essa semana Deus resolveu, né? Acertamos com a seguradora, mandou o dinheiro, já mandei arrumar o carro. E foi tremendo, irmãos. A gente vê o agir de Deus, sabe? Assim a gente precisa ver o agir de Deus. Você precisa viver de milagres. Isso aumenta a nossa fé. Amém? O que eu tenho para oferecer a Deus? Faça essa pergunta para o Senhor nessa noite: o que eu tenho para oferecer ao Senhor? O que eu tenho para oferecer a Deus? Você que está em casa, está me acompanhando, o que você tem para oferecer ao Senhor? Se você não confia em Deus, você não tem nada. Você precisa aprender a confiar em Deus. Precisa depositar no Senhor. Quando eu lembro de Abraão e Isaac, Deus falou para Abraão oferecer o seu filho em sacrifício. Abraão pegou o filho, não falou nada para Sara: vamos, filho, vamos oferecer um sacrifício. O coração dele estava ali, amargurado, triste, porque o que ele tinha era o filho, o único filho, o primeiro filho, né? O filho da promessa. Teve o Ismael, que era o primeiro filho com a escrava, mas não era o filho da promessa. O primeiro filho com Sara, estéril, que Deus fez outro milagre, era Isaac. Ele foi ali amargurado, mas ele confiava. Deus, eu sei que o Senhor vai fazer alguma coisa. Eu não sei o que, mas eu vou levar meu filho. Se tiver que oferecer, é do Senhor. Sabe? Então não segura aquilo que você tem nas suas mãos. E Deus quer fazer algo tremendo. Às vezes a gente fala assim, mas é tão pouco, né?
É esse pouco que Deus quer fazer transbordar o seu azeite, a sua vasilha, a sua botija, que nem algumas mulheres falam, o seu Tupperware, né? Então, nome chique, né? E é caro esse negócio aí, né? Vamos voltar para a vasilha, né? A sua vasilha, Deus vai encher. Amém? Então vamos lá então. Estamos terminando já essa parte. Vai lá, Elbia, para frente. Isso. Plante coisas boas durante a sua vida. Mas como, pastor? Que isso? Né? A gente é o que a gente vive. A gente é, nós somos, né? Melhor, vamos falar, nós somos o que nós plantamos. Então disse Eliseu, né? Vá pedir emprestada vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Desculpa. Depois entra na sua casa, em casa com seus filhos, e fecha a porta e derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Como assim plante coisas boas durante a vida? Eu fico pensando, Wilson, já pensou quando você precisar do seu vizinho? Porque no momento de apuro, você vai precisar do seu vizinho. Não é nem o seu irmão, não é nem um parente. Não é assim às vezes? Uma vez, uma vizinha, ela aconteceu um acidente doméstico lá com o marido dela, e ela gritou, Itamar, corre aqui que meu marido se acidentou. Eu fui lá, junto com a Elaine, socorrer o marido dela. Depois chamou o corpo de bombeiro e graças a Deus ele está, né, 100%. É os vizinhos. Se eu não me dou bem com o vizinho, né, se eu tenho problema com o vizinho, se eu tenho dificuldade com o vizinho, eu fico imaginando essa mulher. O profeta falou, vai, pede muita vasilha, muita mesmo, porque o tamanho a quantidade das vasilhas vai ser o tamanho da fé que você tem. Então nós temos que plantar, irmãos, coisas boas durante toda a nossa vida. Você vai onde você vai, as pessoas têm que olhar para nós e ver algo diferente. O texto de Gálatas 6:7 é bem clássico, não erreis, Deus não se deixe escarnecer, tudo que você plantar, tudo que você semear, você vai colher. Se você planta soja, você vai colher o quê? Soja, não é isso? Se você planta mal, você vai colher mal. Se você planta, vem tempestade, né, coisas ruins, você vai colher coisas ruins. Aí você precisa plantar coisas boas. E eu fico imaginando essa mulher, possivelmente com os 2 filhos pequenos, né, os filhos foram batendo de porta em porta. Ô vizinha, ajuda nós aí, nós estamos passando um problema aí. A mãe precisa de umas vasilhas. Ô Lucas, vai lá, né, a Érica lá na chácara lá. Ô Lucas, vai lá, pede vasilha, pede para fulano. Aí a pessoa, eu vou dar uma vasilha não. Sua mãe? Né? Aí vamos voltar para a mulher do azeite, né? Não, a irmã vai ficar brava comigo, né? A sua mãe, semana passada ela falou isso, fez aquilo outro. Agora vem pedir minha ajuda. Então, irmãos, plante coisas boas durante a sua vida. Sirva ao próximo. Faça o seu melhor. Porque a nossa vida é como se fosse uma roda gigante, irmãos. Acho que eu nunca falei sobre isso. Mas uma hora você vai estar lá em cima. Você vai olhar todo mundo lá de baixo. Você vai poder pisar, vai poder desfazer da pessoa. Mas uma hora, e de repente, como aconteceu com essa mulher, essa roda pode virar. E se você estava lá em cima, você pode estar lá embaixo. E as pessoas que você pisou e maltratou e julgou de forma errada, com os olhos de homens, né? Com os olhos carnais, você vai ser julgado. Mateus capítulo 7, de 1 a 4, mais ou menos 5, fala sobre isso. Não julgueis para que não sejais julgados. Então plante coisas boas durante a sua vida. Seja um melhor irmão, né? Seja um melhor vizinho. Tem vizinho que é difícil, né? É complicado. Mas fala assim, a paz do Senhor esteja sobre você, ora por ele, abençoa ele, né? A palavra de Deus fala, se teu inimigo te fizer mal, né, dá-lhe de beber, dá-lhe de comer, porque você vai trazer brasas vivas sobre a cabeça dele, e ele vai se envergonhar, e ele vai falar, puxa vida, como eu trato mal o meu vizinho, como eu trato mal aquela pessoa. Plante coisas boas durante a sua vida, para que o milagre aconteça na sua vida.
A gente precisa de pessoas, a gente vive em relacionamento. Você precisa do seu vizinho, você precisa do seu irmão, do seu pai. E eu quero que você faça uma reflexão. Se você fosse pedir ajuda para o seu vizinho, eu não sei quantas vasilhas essa mulher pegou, né? Digamos se ela pegou 50, se ela pegasse 100, né? A amizade dela, o conhecimento dela ia depender das quantidades de vasilha. Então que você coloque no seu coração nessa noite, comece a repensar como tem sido a nossa vida com Deus. Eu com Deus estou bem, não, mas como as pessoas nos veem, como que as pessoas olham para nós no nosso trabalho, né, na escola, como que as pessoas olham para nós na nossa vizinhança. Amém? Nós vamos parar por aqui. Eu queria orar com vocês. A gente já está encerrando. Depois eu passar para o pastor William a palavra, ele vai dar os avisos finais. Eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento. Eu não sei qual é a crise que você enfrenta, você que está nos assistindo pela internet. Eu não sei qual a dificuldade que você está passando. De repente é familiar, né? De repente é com o seu cônjuge, de repente é com os filhos, de repente é financeira, né? Uma situação difícil. Você pode de repente falar: mas meus filhos não vão ser levados escravos, eu vou ter que dar um jeito. Mas de repente meu marido está lá em casa, está de boa. Então louva a Deus pelo seu marido, pela sua esposa. Se coloca no lugar dessa mulher que perde o marido e de repente ela pode perder tudo. E de repente você está numa situação um pouco parecida com ela, mas você está com a solução na sua mão, está com a solução no seu coração. Só basta você buscar mudar, deixar o Espírito Santo conduzir a sua vida, conduzir o seu marido, a sua esposa, você buscar o Senhor. A solução está nas suas mãos. Amém? Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos, ó Deus, nós te agradecemos. E nós colocamos essa palavra diante do Senhor, ó Pai. O Senhor falou poderosamente ao meu coração, Pai, sobre a história dessa viúva, sobre a história do seu marido, ó Deus, que era um homem temente ao Senhor, mas o Senhor o recolheu e o Senhor queria mudar a vida dessa mulher através da morte do seu marido. De repente, sua mulher, essa esposa nunca ia se converter, nunca ia mudar, mas precisou o marido morrer para que ela pudesse realmente buscar a Deus. Ó Deus, fala os corações de cada um de nós, como o Senhor falou o meu coração. Ó Deus, fica com cada família aqui representada, aqueles que estão assistindo, Deus, nas suas casas. Que a paz do Senhor, Deus, o entendimento venha sobre cada um de nós. Que o Senhor venha dar clareza sobre cada vida que está ouvindo essa mensagem. Que o Senhor falou primeiro ao meu coração, Pai. Ó Deus, eu preciso melhorar, Pai. Eu preciso ser um vizinho melhor, eu preciso ser um pai melhor, eu preciso ser um filho melhor. Mas eu preciso, ó Deus, oferecer o meu melhor, independente do que eu tenho em minhas mãos, Senhor. Possa ser pouco, possa ser muito, mas tem que ser para a glória do Senhor. Ó Deus, eu declaro a Tua paz, a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor, sobre cada família nesse momento, sobre cada jovem, adolescente, ó Deus, que vai ouvir essa mensagem. De repente, seus pais estão passando por crise financeira, crise conjugal, e que esses filhos possam clamar a Deus pelos pais, enquanto seus pais estão com eles. Porque um dia os pais possam partir, aí vai ser tarde, Deus, para orar e lamentar. Ó Deus querido, continue completando essa palavra em cada coração, em cada família, em cada lar nessa noite. E que aquele que faltou de mim nesse momento, o Senhor complete essa palavra, o Senhor venha de encontro aos nossos corações. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. E a Tua graça, o Teu amor tem sido tão grande, ó Pai, que nós estamos aqui simplesmente para dizer: Deus, Senhor, obrigado. Obrigado por mais um dia, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Continua conosco no culto dessa noite. Abençoa o restante dessa noite. Nos leva para nossas casas, guardado pelo Senhor. Em nome de Cristo Jesus, seu Filho amado. Amém e amém. Amém, igreja.